Boa tarde aos alunos do nono ano. Aqui quem fala é o Tenente Lourenço, professor de Geografia de vocês. E espero que vocês estejam bem na medida do possível. Mas vamos seguir em frente. Pensar positivo que vai dar tudo certo. Então, o propósito aqui dessa videoaula para vocês é fazer um resumo e destacar os principais pontos que serão abordados na primeira que vocês irão realizar nesses próximos dias, certo? Esclarecer os principais pontos e tirar eventuais dúvidas que possivelmente possam surgir. Então, inicialmente iremos abordar na prova de vocês o conteúdo relativo à Guerra Fria. Trabalhamos esse conteúdo de forma intensiva, explicando os principais pontos, as principais características da Guerra Fria, mostrando a dualidade entre os dois principais blocos, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Então todo aquele material sobre a Guerra Fria, vocês estudem, porque é um assunto que será abordado na AE de vocês, certo? Tanto o assunto da Guerra Fria como da nova ordem mundial, certo? Guerra Fria e nova ordem mundial. São assuntos até que estão conectados. Estão conectados porque antes do período da Segunda Guerra Mundial, existia um ordenamento, ou seja, as principais potências que dominavam o mundo. Durante a Guerra Fria, o momento foi de bipolaridade, certo? Bipolaridade, a ordem era bipolar, um bloco capitalista e o bloco socialista. E após a queda do Muro de Berlim, a partir de 1990, com a queda do Muro de Berlim, se inicia uma nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial, ela deixa de ser bipolar e passa a ser multipolar. Multipolar por quê? O sistema capitalista ele sai vencedor, Estados Unidos como principal país que lidera esse bloco, e com o advento do capitalismo e a derrocada do socialismo, a queda do Muro de Berlim marca esse fim desse bloco socialista. Surge uma nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial, uma ordem bipolar. Ordem bipolar, o que significa isso? Estados Unidos liberando o bloco capitalista, e multipolar porque surgem mais dois eixos de controle hegemônico e de poder no mundo. O bloco da União Europeia e os blocos asiáticos, principalmente a economia do Japão e a economia da China. Percebam que sai do mundo bipolar, Estados Unidos e União Soviética, e surge, com o fim da Guerra Fria, uma ordem multipolar. Estados Unidos, o bloco da União Europeia e o eixo das principais potências asiáticas, Japão e China, certo? Então, estudem bem essa parte sobre a Guerra Fria, os principais pontos que já trabalhamos. Também iremos estudar os aspectos físicos da Europa, clima, os tipos de vegetação,
os rios, os principais rios, certo? O clima predominante na Europa é o clima temperado. Esse clima temperado ele se divide em dois subclimas, possamos assim dizer, o temperado continental e o temperado oceânico. Temos a presença do clima mediterrâneo, mais ao sul, o clima frio de alta montanha, certo? E aí o que é que eu preciso que vocês façam? Uma dica que eu vou passar para vocês é que vocês peguem por região. Por exemplo, Europa do Norte. Qual é o clima que predomina na Europa do Norte? Qual é o tipo de relevo que vai predominar na Europa do Norte? Qual é o tipo de vegetação que irá predominar na Europa do Norte? Europa Central, que é a grande planície. Qual é o clima que predomina na Europa Central? Quais são os tipos de relevo? Acabei de falar, o relevo que vai predominar na Europa Central é a grande planície. E o tipo de vegetação? E a Europa do Sul, com a sua respectiva relação de relevo e o tipo climático. Façam essa associação. Local, norte, centro e sul, tipo de relevo e tipo de clima, certo? Com relação à questão dos rios, não precisam, de certa forma, vamos assim dizer, explicar por onde, o exemplo, o rio Volga nasce na planície russa, lá no Planalto de Valdai, percorre mais de 9 países. Não é isso que eu quero cobrar de vocês. Eu quero que vocês saibam quais são os principais rios da Europa. Até já trabalhamos isso na segunda P de vocês. E cada rio desse, eu quero que vocês associem a um país principal, porque ele tem a referência nesse país principal, e a sua importância socioeconômica. O que eu quero dizer com importância socioeconômica? Rios que servem para a produção de energia hidrelétrica, rios que servem para o transporte de mercadorias, certo? Os rios que são utilizados para o transporte de pessoas. Façam essa associação. Rio, país e a sua importância socioeconômica. Serve para a produção de energia elétrica? Serve para o transporte de mercadorias? Serve para navegação de pessoas? Façam essa associação, ok? Outro item, outro assunto que iremos abordar, os aspectos populacionais. Nos aspectos populacionais, eu gostaria de ressaltar que não iremos trabalhar a questão dos movimentos nacionalistas. A UETA, o IRA, não iremos trabalhar. Quais são os assuntos que iremos abordar nos aspectos populacionais da Europa? Iremos abordar nos aspectos populacionais da Europa o problema das baixas taxas de natalidade e do crescimento vegetativo baixo ou nulo. Crescimento vegetativo, diga-se, crescimento, nascimento, avanço e aumento da pirâmide etária. E aí vem aquela questão, sempre vamos tomar como base o pós-Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa não só fica devastada pelos aspectos construtivos, as cidades destruídas, mas o aspecto humano, o fator populacional, também é afetado com esse pós-Segunda Guerra.
a um declínio populacional. Esse declínio, claro, oriundo dos horrores da guerra. E no pós-Segunda Guerra, há uma necessidade de reposição populacional. Então, há uma elevação das taxas de natalidade. Porém, já na década de 80, final da década de 80, início da década de 90, anotem essa palavra, vai vir um período chamado transição demográfica. O que quer dizer a transição demográfica? Façam essa associação. Transição demográfica é sinônimo de estabilidade demográfica. Estabilidade demográfica, as mulheres diminui o número de filhos por família. Ou seja, o que é que marca a transição demográfica? A gente vem de um período pós-Segunda Guerra, 3, 4 filhos por mulher, e a transição demográfica, ela vai diminuir 2 ou 1 filho por mulher. Essa transição demográfica, essa estabilidade demográfica, ela atualmente reflete de forma negativa, que é o crescimento nulo ou crescimento vegetativo baixo. Como é que a gente pode simplificar? Eu tenho uma transição demográfica e essa transição demográfica ela foi se estendida até tornar-se de forma negativa. Diminuiu-se o número de filhos por mulher, chegando ao ponto que as mulheres deixaram de ter filhos. Vários aspectos: melhoria nas condições de vida, acesso à informação, acesso a métodos anticoncepcionais, inserção da mulher no mercado de trabalho. A mulher deixa de assumir aquele papel do lar e passa a se tornar chefe de família. Isso faz com que também diminua o número de filhos por mulher. E essa transição demográfica, diga-se estabilidade demográfica, que atualmente reflete com o crescimento vegetativo ou nulo, o que é que vai ocorrer? Os casais deixaram de ter filhos. E aí, a Europa, devido às excelentes condições de vida, expectativa de vida elevada, eleva o número de população idosa, e como os casais não, a população não está sendo, de certa forma, reposta por um quantitativo razoável de crianças e jovens, a população economicamente ativa, que são os jovens e adultos, estão se tornando escassos. Então a gente vai ter uma Europa predominantemente de idosos e o crescimento vegetativo ou nulo, dificultando a questão da reposição populacional. E aí eu destaquei lá no Open Redu para vocês, na sequência didática 2, uma ficha complementar sobre a população em alguns países, principalmente a Alemanha. A Alemanha sofre bastante com essa falta de mão de obra ativa. E aí vem as políticas de incentivo à natalidade, auxílio creche, ajuda financeira por parte de alguns governos para incentivar. Por exemplo, Alemanha e França são os países que mais trabalham nessa linha de incentivos o aumento da taxa de natalidade, que as mulheres voltem a ter um número mínimo de filhos para poder repor essa população economicamente ativa. Observem uma coisa: os imigrantes, eles não são vistos com bons olhos. O que os países desejam é que essa reposição sejam feitas ou seja realizada pelos próprios habitantes daquele país.
pela própria população local. Os imigrantes são vistos como concorrentes desleais, ou seja, vêm geralmente de países subdesenvolvidos, países pobres, e é uma mão de obra que vai trabalhar por um baixo valor remuneratório. Ou seja, você tem um cidadão alemão e tem um cidadão imigrante que vem de um país subdesenvolvido, da América do Sul, da África, de algum país asiático pobre, vai trabalhar pela metade do preço ou menos. Então, os imigrantes não são vistos com bons olhos. Então, atentar para essa inversão populacional, certo? Observem também quais são as regiões do planeta que mais emitem, ou seja, que mais chegam imigrantes dentro da Europa. É do continente asiático? É da América do Sul? É da África? Então, atentem para essa parte. Observem por duas óticas. Quais são as regiões que mais entram imigrantes dentro da Europa? Quais são os países em que mais recebem imigrantes de outras regiões do planeta? Certo? Quais são os países que mais recebem e quais são as regiões que mais chegam imigrantes? Certo? Essa é a questão populacional. E finalizando, a sequência didática 3 aborda a questão da construção da União Europeia. Disponibilizei para vocês uma ficha abordando um resumo de como foi construída a União Europeia. Tem também um material mostrando toda a história de formação do bloco União Europeia. Observem que a União Europeia como bloco econômico também é fruto das transformações econômicas que a Europa sofreu no pós-Segunda Guerra. A gente trabalhou a questão do Plano Marshall, mas o Plano Marshall ele não poderia perdurar além daquele período da Guerra Fria ou do período inicial da Guerra Fria, certo? O Plano Marshall é o pontapé inicial, mas havia necessidade dos países europeus tornassem independentes financeiramente. Houve a ideia de se criar um bloco econômico para um crescimento mútuo entre os países europeus. E o que eu quero que vocês atentem é o seguinte: observem o processo histórico de formação e construção da União Europeia, certo? Começa com o Tratado de Roma, vem o Benelux, vem a Comunidade dos Estados Europeus, ou a Comunidade Europeia, e vem o Tratado de Maastricht. O Tratado de Maastricht é o momento em que, oficialmente, a União Europeia começa a funcionar a partir meados do final de 1991, início de 92, como um bloco economicamente independente. Com o Tratado de Maastricht também vem a criação da moeda única, o euro. Eu quero que vocês foquem nesse processo de construção. O slide também que eu disponibilizei para vocês, ele aborda a questão dos países que foram ingressando. Não se preocupem com primeiro alargamento, segundo, vocês não precisam ter o conhecimento do conjunto de países por alargamento. O que é mais importante é vocês saberem a construção histórica de formação da União Europeia. Percebam também, a União Europeia
com o seu Tratado de Roma lá na década de 50, mas ela só vai se consolidar como um bloco econômico independente, ou seja, a Europa se torna independente depois da década de 90. Depois da década de 90 já é o fim de quê? O fim da Guerra Fria. Então, esses períodos históricos, eles se conectam, ok? E para finalizar, eu disponibilizei uma FOA, tá no OpenRedu, abordando os principais pontos que vocês devem focar e estudar para a prova de vocês e os pontos que vocês não vão precisar estudar para diminuir a carga de conteúdos dessa prova de vocês. Então,